O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que eu possa ir ao campo, aos povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, queria iniciar a nossa reflexão desta manhã de terça-feira contando uma pequena história que vem falar do amor, da entrega. Na década de 1960, no auge da guerra do Vietnã, um orfanato cuidado ou administrado por médicos missionários cuidavam ali de tantas crianças e que foi atingido por um bombardeio. Centenas de crianças morreram na hora. Outras ficaram feridas. Mas havia uma menina de apenas 8 anos que estava em estado muito grave e precisava de doadores para que ela pudesse sobreviver. Os médicos, entre eles, começaram a examinar se o tipo de sangue deles era compatível daquela menina de 8 anos. E viram que entre eles ninguém era compatível. Com a ajuda de um intérprete, chamou todo o povoado daquela pequena aldeia, daqueles que ainda podiam talvez doar, porque muitos se encontravam enfermos, machucados por causa do bombardeio. Examinaram a cada um. E depois de ver um tempo, viram que apenas um menino que poderia fazer essa doação. O intérprete conversou com aquele menino, dizendo que precisava doar para salvar uma vida. E o menino disse sim, aceitou no primeiro momento. Colocando esse garoto do lado da menina, de apenas 8 anos, começou o procedimento da doação. Colocaram uma agulha no seu bracinho, e o menino, num silêncio, olhava para o teto. Passou alguns minutos, esse garoto, com a mão que estava vazia, colocou entre seus olhos para esconder as lágrimas, pois chorava. O médico ficou preocupado e pediu que o intérprete conversasse com ele. E o garoto disse: médico, pode continuar a doação do meu sangue.
Passou mais um pouquinho de tempo, o menino começou a soluçar e chorar mais uma vez. O médico, preocupado, meio que desesperado, porque talvez estava acontecendo algo com o menino. O médico mais uma vez pediu a ajuda do intérprete para conversar com aquele garoto. E aí, a resposta do garoto disse: olha, eu estou chorando porque não tinha entendido direito. Eu achei que deveria doar todo o meu sangue para essa menina. E por isso que eu comecei a chorar. Naquele instante o médico disse assim: mas por que você aceitou doar o sangue para essa menina se você está com medo? Ele disse: não estou com medo. Apenas estou chorando de alegria, porque eu ia dar a minha própria vida por ela. Hoje, olhando esse garoto, que com um coração alegre, um coração feliz, chorava não de tristeza, porque talvez ele ia perder a sua vida para dar para aquela garota. Não, ele se alegrava por doar a sua vida. Hoje nós vimos isso na primeira leitura. Quando Deus é amor, e neste amor, Ele dá a nós o seu próprio Filho Jesus Cristo. No seu amor, Ele entrega totalmente a vida do seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Você que está na sua casa, a cada um de nós que estamos aqui, um amor gratuito, um amor sem medir esforços. E olhando esse gesto do próprio Cristo, somos também chamados na primeira leitura a responder: será que temos um amor a Deus e também para com o nosso próximo? Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Será que realmente somos capazes, como este garoto tão pequeno, de doar a sua vida por causa do outro? Será que nós, cristãos que somos batizados, temos essa coragem de doar a nossa vida por causa do nosso irmão? Será que realmente vamos ao encontro do nosso próximo sem reservas? É fácil amar quem nos ama, não é isso? Amar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos. A leitura vem dizer que não devemos amar somente aqueles que nos amam. Jesus não fez escolha, não escolheu algumas pessoas para doar a sua vida na cruz. Ele doou a sua vida por todos, sem distinção de pessoas. E é esse mesmo exemplo que nós, amados irmãos e irmãs, somos chamados também a doar a nossa própria vida a todos aqueles que estão em nossa volta. Um amor sem medidas, um amor sem esperar algo em troca, um amor desinteressado, um amor livre, um amor no qual que você vai fazer as coisas para o outro sem esperar nada em troca. É este o amor que Deus tem por mim, tem por vocês e tem por você que está agora participando conosco dessa Santa Missa. Este é o amor de Deus, sem reservas, sem limites. E nesse amor, nós encontramos no Evangelho de hoje. Jesus, cansado, depois da sua missão, vai por outro lado do lago, e de repente encontra o quê? Não só os discípulos, mas uma grande multidão que o seguiam. Por que será que aquela multidão ia ao encontro de Jesus? Porque eles acreditavam na sua palavra. Jesus, aonde ele passava, ele anunciava a palavra de Deus. Ele anunciava a conversão. Aonde ele passava, ele não ia ao encontro de algumas pessoas, mas ele ia ao encontro de todos. Curando, libertando, salvando. E naquele momento em que Jesus vê aquela multidão que estava o seguindo, ele olha e diz o Evangelho o quê? Que ele teve compaixão daquele povo.
Ele vê como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Hoje, Jesus também olha por nós e tem compaixão de cada um de nós. Ele olha por cada um de nós com muito amor, com muito carinho, porque não quer nos acolher, como Ele acolhe todos os dias as nossas orações, as nossas preces, os nossos pedidos. Todos os dias Ele nos acolhe como o bom pastor. E naquele momento, Jesus olhando para os discípulos, porque os discípulos chegam até Ele e diz: como vamos dar de comer para eles? Pedem que eles voltem para vossas casas e comprem o alimento, porque não temos nada para oferecer. E aí encontramos um segundo momento do Evangelho, quando Jesus diz: dai vós mesmos de comer a eles. Vamos encontrar o quê? A partilha. Jesus nos pede a partilhar aquilo que temos. Com a bênção de Deus, o pouco que temos é muito para aqueles que não têm nada. Com a bênção de Deus, o pouco que temos é muito para quem não tem nada. Hoje nós somos convidados a estar na bênção e na presença de Deus, como também não ter um coração fechado, um coração orgulhoso, mas um coração solidário, que sabe partilhar aquilo que nós temos para o próximo. Será que nós somos pessoas que sabem partilhar aquilo que nós temos? Ou somos um coração mesquinho, vaidoso, um coração que não sabe partilhar nada, só pensa em si, só pensa na sua família? Hoje nós somos convidados a ter um olhar de Jesus para as pessoas que estão em nossa volta. Quantas pessoas que necessitam da nossa ajuda, quantas pessoas que necessitam da nossa presença, da nossa partilha, e quantas vezes colocamos uma venda em nossos olhos para não enxergar as pessoas necessitadas, porque talvez vai tirar algo que é nosso, que está na nossa casa, e que tenha certeza que não vai fazer falta. Quantas coisas que estragam nas nossas geladeiras, quantas coisas que às vezes a gente joga, e quantas pessoas que estão em nossa volta, que estão ali de mãos estendidas, esperando a nossa ajuda. Não só da alimentação, mas de tudo. Precisa e necessita da partilha do abraço, do carinho, do diálogo, da palavra companheira e amiga. Quantas pessoas que necessitam da sua presença. Você é chamado a ser o canal da graça de Deus na vida dos nossos irmãos. Mas para isso Jesus pede atitudes, ação concreta, vivendo sempre o seu evangelho. Por isso, amado irmão, irmã, nessa Eucaristia, que possamos deixar que a ação do Espírito Santo ilumine a nossa vida. Que essa palavra de Deus nessa manhã nos ajude a amar o nosso próximo, sem reservas. Que possamos viver do amor, da caridade, da partilha, da solidariedade. Gestos tão simples, gestos que transformam e salvam vidas, como aquele garoto tão pequeno que doou sangue para aquela menina de 8 anos para salvar sua vida. Que possamos doar não só nosso sangue, mas doar a nossa própria vida, a exemplo do próprio Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.